Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, esperando o iFood chegar, andando de metrô, conferindo os resultados dos amostradores passivos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse sim é o episódio número 130 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também já há um ano com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. É muito legal termos esses três parceiros e amigos aqui conosco. E agradeço muito também a companhia de todos e todas vocês que me ouvem. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco semana após semana. Quem quiser e quem puder, contribua financeiramente com a gente. Entre lá no site do Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. Você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento, com cartão, com boleto, etc. Isso nos ajuda muito porque nos permite dedicar mais tempo ao estudo, escrita, preparação dos episódios e porque nos sinaliza que somos relevantes para vocês. Então aproveito para agradecer publicamente os nossos colaboradores e colaboradoras, que atualmente são os seguintes: William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiana Grilene, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Sueli Almeida, Silvia Almeida, Rodrigo Alves, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Astolfi, Paulo Negrão, Marina Mello, Luiz Ferreira, Luciana Vaz, Luana Fernandes, Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa dos Santos, Larissa Macedo, Joyce Cruz, José Gustavo Macedo, João Lemes, João Paulo Dantas, Heraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Geotec Nissan, Felipe Ferreira, Fernanda Nani, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daniel Salomão, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruno Fiscuc, Beatriz Lucas Augusto Amável, Átila Pessoa, André Souza, Alain Humberto e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos 7 episódios no ar. É uma espécie de newsletter em formato podcastal, onde eu discuto as principais notícias que passaram pelo nosso screening, pela nossa varredura, pela nossa triagem das notícias mais importantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ouçam lá. Está também no nosso canal do YouTube, está no Spotify e em vários agregadores. Gostaria de anunciar que estão abertas as inscrições para um curso online ao vivo da parceria Senac-AESAS. Aproveitem, é o último curso do ano de 2022. Esse curso será sobre hidrogeologia aplicada ao GAC, que eu terei a honra de coordenar. As aulas serão online ao vivo às segundas e quartas. Inscrições e informações lá no site da AESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com 4 grandes profissionais e 4 grandes mulheres. Elas têm muitas coisas em comum. Elas começaram no GAC depois da DD38, então podemos dizer que elas estão há pouco tempo no nosso mercado. Nas palavras delas, elas são a base da cadeia alimentar do GAC. As 4 trabalham em consultorias, mas não são donas, não são gerentes, não são coordenadoras, são a ponta mais fraca da nossa cadeia. As 4 foram na conferência AESAS, as 4 são engenheiras ambientais, as 4 batalharam muito para chegar na fase atual que se encontram profissionalmente. E as 4 são alunas do Senac em diferentes turmas. A Heloísa Grana, ela é da turma GAC 23 e atua na Sanifox. A Isabela Tobias é da turma de GAC 21 e atua na COPF. A Milena M. Matsubara é da turma de GAC 22 e também atua na COPF. E a Thaís Avelar Guimarães é da turma GAC 21 e atua na Arcades. Elas vão falar da história e da carreira delas, mas vão centrar a conversa nas impressões que elas tiveram sobre a segunda conferência AESAS, na visão da jovem mulher trabalhadora. Fiquem agora com as palavras de Heloísa, Isabela, Milena e Thaís.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com 4 convidadas muito especiais, 4 convidadas muito ilustres aqui. Curiosamente, as 4 são do Senac, as 4 são engenheiras ambientais, as 4 são profissionais muito motivadas do gerenciamento de áreas contaminadas, não estão no mercado há muito tempo, e as 4 foram na conferência, a segunda conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Muito obrigado, meninas, por terem vindo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só antes de vocês se apresentarem, alguma de vocês trabalhou no gerenciamento de áreas contaminadas antes da DD38 ou não? Não. Somos a geração pós-DD38. Legal, muito bom. Bom, eu queria que vocês se apresentassem primeiro brevemente, né, o nome de vocês, a formação, vocês são engenheiros ambientais, mas onde vocês estudaram e onde vocês atuam hoje em dia. Então vamos começar pela Milena. Milena, começa você aqui, que está menos nervosa, vai lá. Eu ia sugerir para começar em ordem alfabética, e daí com certeza eu não seria a primeira. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu sou Milena M, 2 nomes, fique à vontade para como me chamar. Sou aqui de Diadema, do ABC, Grande São Paulo. Cresci aqui, estudei por aqui. Decidi engenharia ambiental na escola ainda, no ensino médio. No 2º ano, meu professor de química chegou e falou: você já ouviu falar sobre engenharia ambiental? Eu falei, não, eu quero ser engenheiro igual meu pai, cientista da computação igual a minha irmã. Ou, fui no Medconta, ele foi legal, eu quero ser médica também, algo assim. Aí ele, não, engenharia ambiental tem a sua cara, pesquisa. Eu acho que você vai gostar. Aí eu fui pesquisar, gostei. Então eu já entrei logo no 3º ano, decidida a fazer engenharia ambiental. Eu sabia que por condições financeiras não daria para fazer uma universidade particular, ou longe de casa, né? Porque, queira ou não, longe de casa tem os custos de morar fora. Sim. Então, teria que ser uma universidade pública, perto, ou mais ou menos perto, que tenha engenharia ambiental. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e passei na Federal do ABC, em Santo André. Legal. Aí fiz engenharia ambiental, me formei e emendei um mestrado. Olha. Só que toda a minha graduação e o projeto de mestrado, as iniciações científicas da graduação, o TCC, e o projeto de mestrado, eles foram totalmente voltados para a área de saneamento, tratamento de efluentes, nada a ver com GAC. E aí eu terminei o mestrado. Olha aí. Poxa Pois vida, parabéns. Você era uma mestra. Mestre, companheira mestre. Sim. Mas faz um tempo isso. Enfim. Aí eu terminei o mestrado e não consegui um emprego na área rápido. Aí eu comecei a trabalhar numa vaga totalmente diferente de área ambiental. Foi na PETS, né, na parte administrativa dos veterinários. Olha. E aí quando me veio a oportunidade de voltar a trabalhar no meio ambiente, eu aceitei sem nem pensar. E foi numa consultoria ambiental em Santo André também, que atuava na área de GAC, licenciamento e resíduos. E foi aí que eu conheci o GAC, finalmente, assim, porque então eu estava tão focada na parte... E como é que veio esse convite? Você está lá fazendo suas coisas, e como é que aparece uma vaga? Um convite do nada, assim, uma mensagem no WhatsApp, falou, oi, tem uma vaga aqui de ambiental, quer? Eu falei, sim, foi basicamente isso. Olha aí. Mas existe um por trás, né? Quando eu estava terminando o mestrado, eu panfletei o meu currículo para todos os lugares. E com a ajuda da família também, todo mundo panfletando meu currículo para ver se a gente conseguia Isso é bem comum, coisa. queria dizer. Olha, deu certo, foi assim. E deu certo, porque foi, acho que, alguém que indicou para alguém, que chegou na mão. E, enfim, eu sei que eu recebi um WhatsApp e falou, e aí, quer vir? Quero. Aí eu fui. Legal. Então, aí eu entrei nessa empresa em Santo André, trabalhei 1 ano e meio lá. E eu entrei e falei assim, agora que eu sei o que é GAC, nada a ver com ambiental. Era ambiental, mas totalmente diferente da onde eu me formei, né? Toda a minha formação. E foi legal. Primeiro dia me deram a DD38 para ler inteira. Então fui muito bem apresentada ao GAC. Eu fiquei nessa empresa 1 ano e meio, só que desses 1 ano e meio, por mais de 1 ano, eu peguei um projeto de monitoramento mensal de aterro de sanitário de algumas unidades, que não tinha muita aderência ao GAC. Então, eu entrei numa empresa que tinha GAC, conheci o GAC, li a DD38 no primeiro dia.
Mas a minha maior experiência ali não foi tanto em GAC. Aí, quando eu vim para a COPF, hoje eu estou na COPF Ambiental, faz 1 ano, exatos. E aí, assim, foi onde tiraram minhas vendas, abriu meu horizonte e eu tive, assim, a dimensão, o que é o GAC, e ver, nossa, que é muita coisa, é um universo muito gigante e todo o conhecimento que eu não tinha e eu precisava correr atrás. E foi onde eu corri atrás para fazer a pós-graduação do SENAC, né, que eu comecei no começo desse ano. Basicamente isso. Então, quando teve a primeira conferência da ESAS, eu nem sabia o que era GAC. Em 2019, né? Não sabia. Então, minha história é basicamente isso, resumindo, né? Sim. Legal. Bom, agora vamos para Thaís. Thaís Avelar Guimarães. Ai, meu Deus. Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua história? Por que você quis engenharia ambiental? Onde você fez isso? Eu sou de um lugar um pouquinho mais longínquo que o pessoal aqui. Eu venho lá de Goiânia, lá do meio do país. Nasci e cresci lá. Fiz faculdade na UNB, em Brasília. Engenharia ambiental, né, como você já disse. A minha escolha pela engenharia ambiental foi mais uma escolha do universo do que minha, porque eu queria mesmo era fazer engenharia civil. Eu prestei para ambiental em Brasília porque era um lugar que eu não queria ir. Porque eu nunca fui muito fã da cidade, assim. Mas acabou que eu me encontrei, foi algo muito destino, assim, porque hoje eu vejo, refletindo no passado, que engenharia civil não tem muito a ver com quem eu sou, quem eu me tornei, assim, e engenharia ambiental me abriu olhos para muitas coisas, me deu grandes oportunidades e corresponde muito mais a quem eu sou e quem eu quero ser do que civil, né? Assim, o que a gente entende por civil, claro. Mas aí eu também engrenei no mestrado, igual a Milena. Eu saí da ambiental direto para o mestrado em geotecnia, também na UNB. As minhas pesquisas, né? Tanto minha iniciação científica como meu mestrado, meu TCC, todos foram voltados para áreas de solo, que eu sempre gostei muito, tanto que eu fiz geotecnia como mestrado. Eu gostava muito da parte de geotecnia ambiental, que envolve contaminação em solo. Então, assim, eu estava voltando para o lado do GAC sem saber o que era o mundo do GAC, o que foi bem legal quando eu caí de paraquedas em São Paulo. Quando eu fui contratada pela Arcades, e aí que eu consegui ver o mundo do GAC e a extensão que é e a complexidade que sempre me fascinou, assim, né? Todos os assuntos complexos. Você vai falar de solo, é super complexo. Junta solo, contaminação, muito complexo. Já viu. E já viu. E aí você coloca água e coloca risco e vai só aumentando a complexidade. Então, assim, eu acho muito interessante. Foi mais uma vez um destino e um encontro, assim, de interesse, de vontades, assim, que eu não esperava, mas acabou acontecendo na minha vida e eu acabei gostando bastante. Então, estamos aí nesse início. Como é que você vai para Arcades? O que você está no mestrado lá e do mestrado para Arcades, o que aconteceu? Também mandaram um WhatsApp para você? Não é possível. Então, existe um fenômeno, Marcos, que se chama terminei o mestrado. Estou mandando meu currículo para Deus e o mundo. E eu terminei o mestrado, foi no meio da pandemia, assim, né? Na verdade, quando começou a pandemia, porque eu terminei em 2000, eu lembro direitinho, eu terminei na sexta-feira de carnaval, eu defendi. Sexta-feira de carnaval de 2020, eu defendi o meu mestrado. Aí eu falei, vou passar uma semana na casa da minha mãe para eu espairecer e aí depois eu volto para corrigir, né, dissertação, poder entregar e pegar o diploma. Eu passei uma semana, no domingo que eu ia voltar para Brasília, fecharam tudo. E você tá lá até agora, né? E aí eu fiquei lá.
lá o ano inteiro, assim. Mas foi isso, de distribuir currículo e falar com pessoas. Um conhecido falou, estou trabalhando com o pessoal do meio ambiente na Arcades, me dá seu currículo que eu indico você. E aí é isso, né? Nesse mundo é indicação. Sim. Querendo ou não, a gente acaba dependendo disso, né? Para se inserir no mercado. Muito grata a ele. Pela oportunidade, eu sou muito grata a ele, assim. Nisso eu caí no de paraquedas. Lá eu vi que o pessoal da geotecnia não conhece muito, né, da nossa área de áreas contaminadas. E nós, de áreas contaminadas, não sabemos quase nada de geotecnia e a gente devia saber, né? Mas a gente não sabe. A gente poderia juntar, né? Sim. Essa é uma questão muito da academia, assim, de várias áreas. Sim. Isso não se limita à nossa. Mas é isso, a gente tem a oportunidade de juntar duas áreas e trabalhar para uma melhoria, mas a gente acaba se limitando ao que a gente vê todo dia, o que é feito todo dia, e não existe essa conexão, né? Essa conversa que poderia agregar muito para as duas áreas, não só para uma ou mais para uma ou mais para outra, mas para as duas, né? Sim. Mas é bem isso, assim, no meu mestrado, ele é um braço da civil. Então, quem não é da civil, pena muito. Eu penei muito. Eu também. Porque a gente não tem a base. Exato. A gente não tem a base que eles têm e eles começam a partir de um ponto. Uhum. Então, você precisa correr atrás disso. E é difícil, né? Não é uma área muito fácil. Sim, pois é. Mas, em compensação, amostrar o solo para você era natural, né? Para mim não é natural a descrição tátil-visual. Uhum. O que eu nasci e cresci foi que, para descrever o solo, você precisa fazer granulometria. Sim. E aqui no GAC a gente vê que não, o tátil-visual é o mais feito, né? Pois é. É o principal e é o mais importante e é o mais difícil. Sim, é isso mesmo. Bom, legal, Thaís. Muito, muito interessante a jornada também, né? Temos duas mestras aqui com a gente. Toma cuidado com o que eu falo aqui. Isabela, sua vez. Oi. Eu fico até um pouco perdida quando começar, né? Porque eu acho que eu sempre quis. Só melhorar aqui, né? Eu acho que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis trabalhar onde eu estou trabalhando agora. Eu só não sabia o nome disso, né? Eu lembro que uma vez eu estava na escola, eu moro em São Caetano hoje, e talvez uma das grandes dificuldades da minha vida é responder de onde você vem. Porque eu atualmente moro em São Caetano, nasci em São Bernardo, morei em São Paulo até os 12 anos, depois mudei para Mojimirim e depois mudei e já morei em Minas, e agora eu voltei para São Caetano. Legal. Mas quando eu estava morando em Mojimirim, eu morava num subdistrito de Mojimirim, é interior do interior, é uma vila no meio de um monte de fazenda. Eu estudava numa escola pública lá. E a professora de ciências, era ensino fundamental, ela nos deu um trabalho. A gente tinha que falar um pouco sobre os impactos do humano na natureza. Era algo desse tipo. E eu lembro que no meu grupo, eu estava muito empolgada, porque eu sempre gostei muito de fazer isso. Eu falei assim, gente, vamos fazer duas maquetes. Uma de uma cidade modelo e uma cidade toda impactada pelas indústrias. Aí a gente vai colocar um rio, vai fazer um riozinho ali e vai mostrar tudo contaminado, vai mostrar o solo, o solo tudo sujo assim. E o outro vai mostrar já uma indústria mais bonitinha, com o rio todo certinho, ali limpinho. Eu lembro que a quantidade de vezes que a gente teve que ir na loja de R$1,99 para comprar gel para imitar água nos rios. Mas foi tão divertido, a gente ficava tanto tempo fazendo essa maquete, ela foi tão legal assim, de mostrar, olha os impactos, né, que a gente pode causar na natureza e outros
como que a gente pode minimizar isso? Sim. Que a professora gostou tanto que ela fez a gente apresentar para todas as salas de aula, em todos os períodos. Foi muito divertido. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer, não maquete. Eu quero fazer... Maquete nunca mais, mas... Pensar numa cidade que seja adequada, né? Legal. Sim, pensar um pouquinho mais nos impactos que a gente causa e como que a gente pode ser a gente pode também atuar para minimizar esses impactos, né? E aí, depois de alguns anos, eu já pensando nisso e ficava, nossa, o que eu faço? O que eu vou estudar, né? Para o que eu vou prestar o vestibular? Aí alguém um dia falou assim, você já ouviu falar de engenharia ambiental? Acho que você vai gostar. E aí eu fui pesquisar, falei assim, é isso que eu quero fazer? É isso? Tá determinada, é para isso que eu vou prestar o vestibular. Engenharia ambiental. Só que como eu morava no interior, né, bem interior, e eu queria fazer engenharia ambiental, não seria possível eu pagar a faculdade. E também não tem nenhuma universidade pública por perto. Então, já sabia que eu teria que sair de casa. Então, eu não passei em nada no terceiro ano e decidi conversar seriamente com os meus pais, falando assim, olha, pais, eu vou sair de casa mesmo para fazer cursinho em São Caetano, né? Tinha a possibilidade de eu morar aqui perto, mais longe deles. Eu vou mudar, vou fazer esse cursinho porque é perto, porque vai ser cansativo só porque é o cursinho, e também para a gente se preparar, se distanciar gradualmente. E então eu vim para cá, fiz 6 meses de cursinho. Um dia eu voltei, como todos os dias, normalmente eu saía de manhã, eu fazia aula, no horário do almoço eu ia para casa, almoçava e voltava à tarde para estudar. E nesse horário de almoço eu recebo uma ligação da Universidade Federal de Lavras falando, você passou e você tem 48 horas para chegar aqui e fazer a matrícula, você perde a sua vaga. Eu fiquei assim, meu Deus, espera aí, calma, como assim? Eu passei? Como assim? Eu sou agora uma universitária, mas espera aí, eu tenho que estar em Lavras. Onde que é Lavras? Espera aí, deixa eu entender o que aconteceu. Nossa. Aí eu fui correndo atrás dos meus pais, falei assim, pais, socorro, a gente precisa ir para Minas. Eles me apoiaram, eu recebi a ligação no horário do almoço, à noite eu já estava em Mojimirim, já me preparando para ir para Lavras no outro dia com os meus pais. E nisso comecei engenharia ambiental lá. Né? Fiz 1 ano e meio do curso lá em Lavras. Caramba! Só que eu queria um lugar que me desse uma oportunidade de conseguir fazer um estágio, ter um link, né, com o mercado de trabalho. E lá, talvez foi uma limitação minha, né, naquele momento, mas eu não via tantas possibilidades de conseguir ter um trabalho. Eu conseguia um trabalho lá, um estágio lá que conseguiria me conectar com o mercado de trabalho. Então, eu resolvi tentar. Eu já tinha garantido a vaga lá em Lavras. Fiz o Enem novamente para tentar entrar na UFABC. Se eu não passar, tá bom, eu já sou uma universitária aqui, já tenho o meu curso. Se eu passar, ótimo. Eu pelo menos, além de lá ter tem um mercado de trabalho um pouco maior, segundo a minha visão daquele momento, né? Também vou estar mais perto dos meus pais. Então, eu tentei a UFABC e deu certo. Tive que praticamente começar o curso do zero, mas não me arrependo em nenhum momento de nenhuma escolha que eu fiz, nem de ir, nem de voltar. Terminei a UFABC, o curso de engenharia ambiental na UFABC. E no curso na ambiental da UFABC, eles falam muito, né, sobre multidisciplinaridade, e aí eu fiquei, tá bom, vou vestir a camisa do multidisciplinar, essa camisa, e vou testar todas as áreas possíveis para ver aquela que eu mais me adequo. Nisso eu caí num laboratório de geotecnia, olha aí.
praticamente um estágio ali. Foi ótimo. Tem pessoas na minha vida que eu acho que são como anjos, assim, são pessoas muito boas que me abriram muitas portas. Uma delas foi a professora que me abraçou desde o começo do curso, né, a professora Cláudia Paiva, e ela me deu várias oportunidades ao longo desse curso. E a geotecnia ela também me ajudou muito, porque eu descobri uma segunda paixão, que é o solo. Né? Eu adorava me sentir suja mesmo, toda suja de solo, e terra, que isso mostra que eu estou trabalhando. Isso mostra, eu adorava isso. Nessas idas e vindas, né, da graduação, eu fui fazer estágio na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas na área de licenciamento, e lá também eu tive pessoas maravilhosas para me orientar, o Michael e o Clayton, uma duplinha maravilhosa, e eles e a Brenda, que trabalha na Arcades, eles me ajudaram e me ajudam até hoje, eles são muito legais, e me incentivavam muito a procurar um estágio numa área que eu teria continuidade. Nisso, um dia aconteceu de eu ver uma publicação de uma vaga de estágio numa empresa de consultoria que trabalha com GAC, né, a atual EBP, né, a antiga Geoclock, e eu não sabia de nada que era GAC, eu não sabia de nada, e eu consegui o estágio, nossa, foi uma experiência maravilhosa, né, passar lá. Só que aí eu entrei lá em julho de 2017. E eu lembro que quando eu entrei lá, a minha supervisora me deu um livrinho e falou assim, ó, essa aqui é a DD38, você tem que estudar ela, porque ela acabou de sair, tem muitas polêmicas, você vai ver, tem muita coisa que mudou, e você depois me fala o que você achou. Ixi. Eu comecei a ler aquele livrinho e falei assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada, isso é outro mundo, meu Deus, o que é isso? Eu falei, o que eu vou comentar? O que eu vou perguntar? Tudo, né? Me explica tudo. E eu comecei... Em 2017, eu era estagiária da equipe de operação dos sistemas de remediação. E eu ficava assim me perguntando o que o GAC tem a ver com eu ver se a vazão do sistema de remediação tá diminuindo ou está aumentando, o que tem a ver? E eu comecei a perguntar para as pessoas, assim, me questionando por que a gente faz isso? Por que tem esse sistema de remediação? O que ele está fazendo? Como que aconteceu isso? E essa curiosidade permanece. Você sabe muito bem, Tanaka. Sim, eu sou tipo a criança dos porquês. Pergunto muito. Tá certíssimo, é isso mesmo. Mas é assim, ó, eu acho que... E aí lá na IBP você cai com o Átila e o Renato Kumamoto. Daí você pergunta para eles começam a falar com vocês, falam por horas, né? As explicações deles. Sim, nossa, foram muitas pessoas ali que me ajudaram muito em muitas coisas, né? O Renato, o Átila, o Calderon, o Felipe, que né, nos deu aula agora de avaliação de risco, né? São muitas pessoas mesmo que me contribuíram, que compartilharam um pouco do seu conhecimento, muito do seu conhecimento ali, né? E eu tentei absorver o máximo que era possível ali para mim. E eu estou assim até hoje, né? Eu acho que eu não tenho nada reclamado da minha trajetória, porque eu encontro muitas pessoas muito boas, muito legais, né? E eu entendo também que tudo tem o seu tempo, né? Sim. Tem coisas que me explicaram antes e eu só fui entender depois. Aí eu ficava, nossa, era isso que aquele livrinho da DD38 que me ensinaram estava querendo dizer, agora sim entendi. É isso. E é isso, né? É nesse momento que eu estou aqui, né? Agora eu estou na COPF, tenho uns colegas maravilhosos que a gente conversa bastante, a gente compartilha muita coisa, e é isso, sabe? Eu acho que também lá no curso do Senac a gente tem a oportunidade também de encontrar pessoas também muito curiosas, sim, pessoas também muito interessadas, então, nesse momento que eu me sinto, a cada dia que eu trabalho com o GAC, eu penso... É para isso que eu escolhi essa área, é para isso que eu estou aqui. Eu me sinto contribuindo de alguma forma
para a comunidade, sabe, para as pessoas. Eu me sinto retribuindo de alguma forma as coisas também que eu tenho, né? Então, que eu ganho também. Então, é isso. Você acha que o seu trabalho faz com que a cidade seja do jeito que você pensou lá fazendo maquete? Sim, é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para que algum dia, para que eu contribua, para que aquela maquete da cidade, exemplo, ela seja cada vez mais palpável. A gente sabe que é um desafio muito grande em diversas esferas, mas é para isso que eu todo dia venho trabalhar, todo dia eu vou estudar, todo dia eu reafirmo aquilo que eu escolhi fazer. Os ouvintes não estão vendo, mas nós 5 estamos com os olhos brilhando aqui. Muito bom, Isabela. Obrigado. Sim, falou, disse tudo. Maravilhoso. Heloísa, o Alan me disse que você era muito envergonhada e tal, e daí que era para deixar você por último, e eu tô obedecendo, então agora é você. Tranquilo, tô obedecendo meu chefe, tá tudo certo. Bom, eu sou de São Bernardo, né? E a minha história também é um pouco parecida com a da Isabela. Eu achei bem legal, porque onde eu fui parar no GAC veio lá mais ou menos da 8ª série. O que acontece? É uma professora de geografia, né? A gente fazia muito projeto na escola e fez aquele trabalho de meio ambiente. Então, vamos lá, o que a gente pode implementar na escola? E aí a gente implementou um projeto de reciclagem lá na escola e tal. E aí eu fui convidada para participar de uma conferência, só que infanto-juvenil, nacional de meio ambiente. E aí foi assim, né? A partir disso eu fui me interessando por meio ambiente e tal, estudando um pouquinho mais. E aí na hora de fazer o que eu vou fazer para a faculdade? E aí eu fiquei procurando, aí tinha ciências ambientais, tinha engenharia ambiental. Um desses cursos de engenharia ambiental era no Senac, e o curso na UFABC também, né, de engenharia ambiental, tinha um curso na Fundação, e tinha um curso do Senac também, de engenharia ambiental, que já era bem conceituado na época, eu lembro. E nessa de escolher, eu acabei por ser mais perto, acabei fazendo a Fundação de Santo André também. E estava ali, né, também fazendo curso. O curso era muito mais voltado também para tratamento de efluentes, então a gente quase não via nada de GAC. O que foi aparecer GAC lá no 4º ano já. E aí no 4º ano tinha a matéria de GAC, né, a gente estudando ali, não entendia muito o que era, falava de modelo conceitual, falava de posto de monitoramento, e a gente falava de várias coisas ali, a gente não entendia muito, né? E aí eu estava quase me formando já, não tinha feito estágio ainda. Por coincidência, o meu professor, né, eu comecei a me interessar um pouquinho ali no GAC, conversar um pouquinho com ele. E aí ele conhecia o Pedro, que é o meu chefe, né? Então aí me indicou para a Sanifox. E aí eu fui parar no Sanifox. Legal. Recebeu um WhatsApp. Desde 2017. Recebeu um WhatsApp ali e falou, opa, tem uma vaga para você aqui. Na verdade, eles me ligaram bastante. Eu que não estava atendendo o telefone mesmo. Eu não tinha tanta coisa de ligação no telefone. Como é que é. Eu mesmo não atendo o telefone. Essas ligações de São Paulo a gente foge de atender. Isso, os números esquisitos aí que a gente não conhece, a gente já deixa pra lá, né? E acaba tendo esse problema, né, Luísa? Sim, aí quase perdi a vaga por conta disso. Mas tô lá até hoje. Legal, ainda bem. Conseguiram contato, consegui e fiquei. E então você entrou lá em 2017, é isso, Luísa? Exato, desde 2017. Entrei como estagiária, né? Aí fui passando por várias etapas aí como assistente, analista, né? Bastante trabalho de campo aí que eu tive a oportunidade de trabalhar lá. E agora estou na parte de coordenação aí de projetos, que com certeza é um desafio enorme, e que é o que me fez também procurar o curso de gerenciamento de áreas contaminadas no Senac também. Muito bem, entendemos mais ou menos o panorama geral da carreira de vocês, acadêmica e profissional, até vocês chegarem agora, né? Estamos aqui hoje é dia 29 de setembro de 2022, e a gente vai falar da conferência, né? A segunda conferência AESAS de gerenciamento de áreas contaminadas, que aconteceu há um mês atrás. Então, conta para mim, primeiro, como é que vocês foram para a conferência, né? Então, se a empresa de vocês pagou, se vocês ganharam a vaga do Senac, se a empresa de vocês liberou, ou se vocês tiveram que pedir pelo amor de Deus, como é que foi a ida de vocês para lá?
E uma vez lá, o que vocês acharam, né, do evento, que provavelmente é o primeiro evento de áreas contaminadas que vocês participaram? Bom, eu vou falar. Quem começa? Vou falar da minha oportunidade lá na Sanifox. Nós fomos patrocinadores, né, da conferência ESAS. Então, por mais que a gente não tivesse stand ali, a gente estava com uma sessão de biorremediação ali. Então, como patrocinadores, nós tínhamos a oportunidade de ter 5 convites, né? Então, desses 5 convites, fomos, né, selecionando dentro da equipe quem é que poderia participar, né? E aí a gente percebeu que todo mundo estava muito interessado, né? Não só eu. Eu tive a oportunidade também de participar da de 2019. A Milena disse que ela nem sabia o que era HAC em 2019. Eu sinto lhe informar, Milena, mas eu estava lá já. Mas e dessa forma, assim, e as diferenças, né, de ter participado da primeira e agora com um outro olhar, né, na segunda conferência aí, eu acho que e na primeira de estar sendo apresentada ali para o pessoal, né, de estar conhecendo as pessoas, ver o Rodrigo Cunha falando na CETESB, todo mundo em cima dele, e hoje já não vê mais o Rodrigo na CETESB, veja o André na mesma pegada ali, também é bem legal. Enfim, aí acabamos participando, incluindo mais pessoas também, né? Sim. A empresa acabou pagando para mais pessoas participarem, não deu para todo mundo ir, mas a gente tentou dar um leque para todo mundo participar, né? Participei os 3 dias, que eu acho que foi uma oportunidade que quase ninguém teve ali, de estar os 3 dias o tempo inteiro participando, e é isso. E como é que ficou a Sanifox enquanto você... A Sanifox é uma empresa pequena, para quem não conhece a Sanifox, é uma empresa, né, já com um bom tempo de mercado, mas não tem tanta gente assim. E se vocês estavam em 5 lá, 6 talvez, né, com o Pedro, o que acontecia com os trabalhos da Sanifox? Tinha gente para fazer ou pararam também? Nós tivemos apenas de pessoal de campo, nós somos em 13, né, no total. Nós tivemos 7 pessoas participando nos 3 dias. A gente, né, teve que abrir um pouco mão, né, de parar um pouco os trabalhos para poder, né, todo mundo participar. Mas algumas pessoas acabaram ficando, tocando, né, o que tinha, porque também realmente não daria para parar completamente campo, né? Então a gente atendeu o prazo ali também, então... mas são pessoas que são mais novas também, que na próxima a gente já também disse que na próxima terá a oportunidade de participar também, para não excluir ninguém. Legal, bacana. E vocês? Eu participei de um dia, né? Eu fui no segundo dia. Como nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar lá, né? Por causa eu estou fazendo um curso de GAC, e eu tive a oportunidade de conseguir a entrada, né? Então, só que por muita também a Amy, né, que está aqui também, ela também trabalha na COP, ela também conseguiu. Legal. E a gente, o Guilherme também, ele apresentou, né? Então, ficamos assim, e aí, o que vamos fazer, né? E nós nos revezamos, então a oportunidade de participar ali da conferência foi muito boa, foi um pouco difícil, né, para a gente conseguir se dividir ali, porque são tantos temas tão interessantes, né, difícil conseguir escolher, segurar, né, para onde vai? A vontade de ir em todos. Ai, meu Deus, se em um dia já é difícil, eu fiquei, meu Deus, para onde que eu vou, o que eu quero assistir, tem como eu me dividir aqui para a gente assistir um pouquinho cada coisa. Mas foi assim, né? A oportunidade foi muito boa mesmo. Devido às demandas também, nós não pudemos assistir mais de um dia, mas tentei aproveitar o máximo que eu pude naquele dia que eu fui. Legal. Quantas pessoas da COP foram lá? Vocês duas, o Guilherme e o Vinícius? Isso. Exato. Tá. Exatamente, fomos nós, né? A COP, né, também é uma consultoria pequena, né? Então precisa fazer um remanejamento ali, precisa se organizar para dar tudo certo. Legal. Eu, assim como a Isabela, eu também consegui o convite pelo curso de pós-graduação do Senac. Teve, sim, meio que dividir quem vai qual dia para
no fim todo mundo conseguir compartilhar as informações que viu no dia que foi, e no fim todo mundo ter a experiência como um todo. Mas também eu não consegui nos outros dias, não daria porque eu tive que fazer visita em cliente, eu não consegui, mas eu fui no primeiro dia. Ah, legal. Eu fui no segundo e no terceiro, então por isso eu não te encontrei, mas a Isabela eu lembro de ter visto assim, correndo, ou eu ou ela correndo. Pois é, correndo entre uma sala e outra. Oi, tudo bem? Passou, já entrou na sala já. E você, Thaís? Bom, eu, assim como a Isa e como a Amy, também ganhei a oportunidade pelo Senac de ir lá participar, o que foi incrível, porque eu, como recém-chegada em GAC, recém-chegada em São Paulo, não conhecia ninguém. Então foi muito bom ligar nome a rosto, nomes que a galera comenta durante o trabalho, assim, e até nas aulas foi bom ver os rostinhos ali, poder, né, ter algo mais concreto na cabeça do que só um nome jogado ali, e ver com que cada um trabalha, assim, né, foi uma oportunidade muito boa, eu achei, apesar de também tive o sentimento da Isa de querer ir tudo e se dividir em 5 para ir em todas as salas e absorver o máximo possível, mas foi muito bom, assim, eu gostei bastante de poder ter tido essa oportunidade de ir. Essa é a parte mais difícil, querer ir tudo. Sim, sim, com certeza. Ai, tudo, dá vontade de ir tudo. E aí tem umas que são no coffee break da outra, e aí você fica, eu não sei se eu paro ou se eu vou e tento absorver, mesmo cansada. Mas te falar, participar os 3 dias foi extremamente, assim, cansativo. Foi ótimo participar, mas no final do terceiro dia, realmente eu já estava esgotada. Não quero mais nem ouvir falar, né? Eu fui em 2, eu fui quarta e quinta-feira eu tava, nossa, meu cérebro tava fritando já. Eu tive a oportunidade de uma parte de um dia na conferência de 2019. E aí eu percebi algumas coisas que foram muito interessantes, que eu trouxe como lições aprendidas para essa conferência. Né? Na primeira, eu vi aquele mundo. Primeiro que eu fui decidir o que eu ia assistir praticamente no dia. Eu já tinha visto, né? Mas não, então tá bom, deixa eu ver aqui nesse horário quais são as salas que tem. Aí eu ficava minutos para decidir, e já estava no meio já as palestras, né? Então, e outra coisa, eu decidi abrir minha mente, porque eu dediquei já muitos anos da minha vida para estudar inglês, mas tiveram algumas palestras que eu não estava entendendo muito bem na primeira. Aí eu falei assim, não, dessa vez eu quero aprender. Eu não vim com o objetivo de estudar inglês, eu vim para aprender. Vou passar vergonha com o foninho mesmo, vou ficar lá com a tradução simultânea, mas eu vou entender o que falando tudo certinho. Tá certo. Então, absorver o conteúdo ali. Isso é mais importante do que o inglês, é verdade. Então. Até porque o inglês, por mais que a gente estude, são assuntos muito técnicos. Então, vai ter uma coisa ou outra que se perde na tradução. Sim. Porque não é nosso dia a dia, né? E é por isso que eu prefiro ouvir o cara em inglês, mesmo não entendendo muito bem. Porque como ele vai falar o técnico, e eu já li o técnico, eu sei do que ele está falando, e o cara falando aqui me confunde. Então eu prefiro ouvir direto o cara, mesmo que também não domino o inglês, né? Mas, sei lá. É de cada um, eu acho, né? Mas, e tinha algumas que eram em inglês, que tava com o nome, né, em inglês, a gente via lá, que era em inglês, mas aí você chegava, a apresentação não era em inglês, aí você às vezes estava fugindo daquela apresentação por ser em inglês, mas ela foi em português. Pode ser. Você podia ter participado, né? Teve algumas que a gente ficou nessa... Não, mas achei que ia ser em inglês, aí chegava, não, era apresentação em português. É verdade. Quando eu fui, eu também fiz isso, né? Eu imprimi o programação, fiquei lá pintando de amarelo, o que eu queria assistir, tentando combinar em fazer o quebra-cabeça. Vou sair daqui e sair correndo para essa, e depois eu vou para essa. Mas chegou na hora, foi uma bagunça, porque eu queria assistir tudo ao mesmo tempo, eu perdi onde eu coloquei a minha programação.
E aí eu olhava e falava, a próxima eu tenho que ir na outra sala, mas a que começou agora também é muito legal. E aí, o que eu faço? Tem como me dividir em duas? Nas de inglês também, eu peguei o tradutor, mas eu acho que eu peguei mais por curiosidade para saber como que funciona esse negócio, como que vai ter alguém chique falando, isso aí, né? Você não acha chique? Muito chique. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, que negócio do caramba, o cara tá falando lá, outro falando aqui, é o máximo. É muito doido. Eu fico mas muito pena doida. Que, infelizmente, na que eu peguei, eu não tava com um problema técnico e aí não tinha a tradução. Então eu perdi muito tempo assim procurando a estação e na verdade não tinha, porque tava com problema. Enfim, aí acabei assistindo em inglês também. Foi bom, assim, foi interessante. Acho que eu consegui entender mais o inglês do que com a tradução que não existia. Com certeza. Mas, nossa, eu fui um dia, eu fiquei com vontade de ir nos outros 2, mas foi bem legal mesmo. Teve um congresso que eu apresentei e era o negócio mais maluco que eu já vi. Não sei se vocês já viram um negócio desse. Eu tava no palco, eu e um outro cara. Então estávamos nós dois no palco, cada um com a sua apresentação atrás, assim, e a plateia, assim, no meio de nós. Só que eu falava só no microfone e o pessoal sintonizava, e não era tradução simultânea, o cara só me ouvia se ele selecionasse o canal 1, por exemplo. Ele ouvia o camarada aqui do lado se ele selecionasse o canal 2. Mas estávamos nós dois ao mesmo tempo falando. Loucura. E eu nem me ouvia. Eu só... loucura total. Nossa, falei, que loucura. Eu não ia conseguir apresentar num lugar desse, gente. Como que você presta atenção no que você está falando com a pessoa falando do seu lado? Pois é, e a plateia, não sei se ele está olhando para mim, se está olhando para o cara. Não sei. Nossa, que esquisito. Pois é. Gente, nunca vi isso. Pois é. Estranho. Nossa. Nessa programação, eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiz com antecedência, né? Como da outra vez, fazer a minha programaçãozinha do que eu queria assistir. E esqueci de um fato. Quando que vai sobrar tempo para eu conseguir ver os stands? Não dava tempo. Era no coffee break. Que foi só o meu almoço. Eu falei, vamos rapidinho aqui, vou fuçar lá nas stands. Foi assim. É verdade. Eu também não consegui passar em todos os stands. O que eu queria, né? Meu objetivo, eu falei, nossa, eu quero assistir todas as palestras, passar em todos os stands, né? Palestra, com certeza, não daria para assistir todas, mas os stands eu também queria ter passado, passei em alguns. Fui conseguir finalmente conhecer a carinha das pessoas que a gente conversa, principalmente nos laboratórios, né? Aí eu fui lá falar, oi, tudo bem? É você que eu converso por e-mail, por telefone, finalmente te conhecendo pessoalmente. É você que eu cobro todos os dias. Eu sou a chata. Isso foi muito legal, essa parte também foi bem legal. Estava todo mundo sem contato com ninguém. Vontade de encontrar. Ficar sempre olhando no crachá para ver se podia abraçar, ou se podia, se tinha que dar mão, ou se tinha que dar tchauzinho de distância. Tinha isso aí, né? O novo normal. Aí eu abracei todo mundo. Se eu invadir o espaço pessoal de alguém, peço desculpas agora. Mas eu acho publicamente, né? Não, mas eu também programei, sabe? Vou nessa aqui, eu fiz o mesmo que a Isabela, né? Quando eu fui na conferência no exterior, fazia a mesma coisa, que eu sou um cara meio, né, assim, meio metódico, talvez demais. Mas nessa daqui eu falei, olha, não vou conseguir fazer isso. Então eu vou escrever aqui no meu caderninho, escrevi 6 ou 7 ali que eu tinha que ver, né? Que é dos meus amigos, né? Ou alunos, ou amigos, alunos e tal. Eu falei, não, essa daqui eu tenho que ver, então essa eu vou ver, o resto se der eu vou entro em qualquer sala e pronto. A minha experiência foi a primeira conferência da Isa. Chegar lá e... Vamos fazendo... Assim, eu tinha visto, obviamente, antes, né? Eu vi os temas que eu queria muito assistir, e eu meio que foquei nesses temas. Saindo uma vez ou outra para ver a apresentação de alguém conhecido, né? Mas foi meio que primeira experiência de conferência, assim. Foi bem interessante. Muita loucura, bastante conteúdo. E do que vocês assistiram, o que vocês acharam mais relevante? Ou que ponto vocês gostariam de apontar para os nossos ouvintes que foram, ou principalmente para os que não foram lá, né?
que não tiveram essa oportunidade, o que vocês teriam para destacar para eles? No dia que eu fui, eu decidi estabelecer objetivos para mim, pensando nos temas que já tinham, né? Quais seriam os temas mais interessantes, né? E aqueles que... Então, o que me chamou a atenção no dia que eu fui foi a discussão, né, sobre PFAS, né? Algo que ainda está começando, né? Está engatinhando aqui no Brasil. Em São Paulo, eu acho... Eu ainda tenho pouquíssimo conhecimento, então eu fui para essas palestras com o objetivo de deixa eu entender em que pé estamos, né? Como que está essa discussão aqui no Brasil e como que eu posso calibrar um pouquinho o meu radar com base nessas palestras, né? Então, foi muito interessante essas palestras que puderam compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento ali, né? Eu acho que isso dá para... Esse objetivo eu posso estabelecer para todos os temas que foram do dia que eu fui. Foi bem interessante também eles mostrarem algumas tecnologias que podem ser muito usuais em outras áreas de conhecimento e que estão sendo aplicadas para o GAC agora, né? Como que pode melhorar a nossa elaboração dos nossos modelos conceituais, como que nós podemos melhorar com as novas tecnologias, como que a gente pode trazer mais coisas para cá. E também eu acho que uma coisa muito, muito, muito relevante ali para mim é o compartilhamento do conhecimento. E foi para isso, sabe? Eu acho que eu fui ali para entender nós como parceiros, a comunidade de GAC ali, uma forma de nivelar e saber até que ponto nós estamos aqui no Brasil, como que a gente pode melhorar as nossas experiências, nossos trabalhos ali, né, o nosso conhecimento. Outro ponto também que eu achei bem interessante, começarem mais a discutir sobre avaliação de risco ecológico. Descobri assim que é uma área que eu teria que estudar muito para conseguir ali, né, contribuir bem para ela. Foi bom para eu aprender ou ver um pouquinho mais quando que eu devo me ligar um pouquinho mais, que ele é necessário, em que momentos, quem que eu devo procurar, se eu precisar tirar alguma dúvida, né, se eu precisar fazer alguma avaliação de risco ecológico. Pelo que eu pude ver, né, também teve uma palestra que eu participei, uma técnica da CETESB lá, e ela também nos informou ali que muito em breve nós teremos algum tipo de documento, procedimento da CETESB para a elaboração de avaliação de risco ecológico. E eu estou bem ansiosa para ver, né? Ela comentou um pouquinho mais que teria uma apresentação de algumas metodologias que deveriam ser seguidas. Esse é o ponto em que eu queria mesmo. Eu acho que nesse ponto eu atingi o meu objetivo, né? Que eu me nortear um pouquinho mais aquilo que está por vir. Sobre as tecnologias, fala uma tecnologia para a pessoa ter uma noção aí. Aquele BIM, para você enxergar o subterrâneo, assim, esse tipo de coisa, ou que já é usado na engenharia civil? Eu não me recordo o nome exatamente, mas é um tipo de sensor que é possível, ele consegue mapear toda a área e em pouco tempo, assim, ele consegue fazer um mapeamento em 3D muito interessante de toda a área. Então, eu achei bem interessante, até porque eu também estou começando a me envolver um pouquinho com o plano de desativação. E para mim, eu vejo até algumas possibilidades, talvez, né, com isso, porque é muito interessante a gente ter um pouco mais de conhecimento ali, conseguir ter mais softwares que podem nos ajudar a mostrar como que estava, como que foi a execução dos serviços. Eu achei muito interessante para esse ponto, né, dessas tecnologias, assim, dessa tecnologia em específico, né, que eu tinha visto a palestra. E vocês, o que vocês têm de destaque para os ouvintes? Falando sobre os PFAS, que a Isa comentou, teve um assunto de PFAS no painel jurídico que eu assisti no primeiro dia, que foi bem bacana, discutindo e abrindo a cabeça de todo mundo sobre a quantidade de produto sido produzido cada vez mais no mundo inteiro e quantos
são regulamentados, quantos que a gente conhece, e a gente, alguns regulamentados, a gente tem VIs, não para todos, Sim. E para aqueles que a gente nem está olhando, né? Como que faz? Como que vai ser futuramente? Isso foi bem legal do painel jurídico, abrir a cabeça, né, para olhar além do que a gente estuda, olhar para o que a gente não vê também. Eu assisti a palestra também do ESG, também do painel jurídico, que eu acabei entrando assim para falar, eu nem sei o que é ESG, vamos lá. Então, não sei se é porque eu estou iniciando agora no GAC, então tudo que eu assisti, eu consegui aprender bastante, ou por alguma técnica que a pessoa aplicou, num case, em alguma situação. Parte jurídica também, que nem longe é muito longe, né? Muito distante da minha formação, a parte jurídica. Então, a parte jurídica aplicada ao GAC, tudo que eles falaram também eu achei bem legal. E nem foi difícil, né? Porque eu fui achando, nossa, será que vai ter muito juridiquês, né? Aquela linguagem de advoguês. E não, foi bem tranquilo. Teve alguns problemas técnicos de áudio, de tela, mas foi bem legal também a discussão. E entender também como, não a parte técnica, mas olhar como sociedade, como onde é o meu limite, onde termina o meu, onde começa o seu, como que o mundo lá fora vê, isso foi bem legal. Eu assisti também algumas de intrusão de vapores, aí intrusão de vapores com amostradores passivos. Eu nem sabia que eu conheci outros amostradores, né, passivos, que para mim só tinha da Vapor Solutions, e aí eu conheci também na conferência da LS, e aí eu vi na palestra que tinha o Beacon. Sim. Antigamente tinha o Gor Sorber lá, bem lá atrás tinha o Gor Sorber, chamava. Esse eu conheci na aula, né? Depois da palestra, ainda depois da conferência que eu conheci. Então, quando eu cheguei na conferência, para mim só tinha um, então foi legal conhecer outras técnicas, o histórico, né, das técnicas, por exemplo, demonstradores passivos, como eu falei. Outro ponto legal, no período da tarde, eu assisti a de intrusão de vapores em relação ao metano, e aqueles casos de metano que tinha da USP Leste. Sim. E daquele complexo empreendimento na Rio Pinheiros. Sim. E foi muito legal, foi muito legal, porque foi um olhar diferente, né? Esses casos chegavam até mim por mídia, né? Então, como que é o olhar da mídia? E dessa vez eu consegui enxergar esses casos pelo olhar técnico. Então, como que eles fizeram, como que foi feito, como foi pensado. E foi muito legal mesmo. Eu começando no GAC agora, ver que tudo que eu estou estudando, tudo que eu trabalho, realmente é aplicado, e como é aplicado por aí, e que dá certo, e que às vezes dá errado, e que o quanto a gente aprende com isso. Sim. E aí, Milena, 2 pontos que você falou, do ESG e o painel jurídico, né? São 2 coisas legais que fogem um pouco da técnica, mas é interessante para a gente pensar, como você falou. Porque o painel jurídico, pelo que me contaram, e você também, falou sobre como a sociedade, ou como o povo, né, como as pessoas podem ter segurança sobre as substâncias químicas que estão sendo produzidas. Porque embora a indústria química diga que eles trazem o progresso, trazem bem-estar para a população, na verdade eles trazem lucro para eles, né? E como consequência ali um pouco lá embaixo, trazem um progresso para as pessoas. E em cima do lucro deles, eles externalizam isso para nós. E o painel jurídico está tentando ver como regulamentar isso. E o ESG os donos do dinheiro, né, do capital, o investidor, dizendo que só vai dar dinheiro para a produção se ela, entre aspas, né, respeitar o meio ambiente. E aí, qual é a conclusão aí dessa história? Eu acho que não tem uma conclusão, né? A discussão foi feita, mas ela continua aberta. Porque nada se resume a greenwashing, né? Disfarçar. Eu entendo como disfarçar, porque a parte ambiental, deixar a parte ambiental bonita, mas na prática não é bem assim. E do crédito de carbono, eu acho que ESG não se resume a só isso, tem muito mais, e
tem muito além do que a gente ainda não está vendo, não conhece. A questão de produtos químicos. Legal, produtos químicos, remédio. Remédio é um produto químico, quantas vidas já não salvou, quantas doenças já não curou. Mas também tem um outro porém, né, que a gente acaba enxergando a longo prazo e muito tempo depois das consequências ruins também. As consequências boas a gente enxerga agora, mas as ruins também acaba enxergando um pouco depois. É igual o plástico, eu estava assim, apenas refletindo, não assisti nenhuma palestra sobre plástico, nem sei se teve, mas quando o plástico surgiu, quantas revoluções não teve, quantas melhorias de tecnologia e inovação. Só que hoje, muito tempo depois, a gente encara os microplásticos. Tem mais plástico no mar do que peixe. Quantas aves, em sua totalidade, tem plástico no seu organismo? Isso é um pouco triste, eu acho. Sim. E é uma questão de que vai pensar, a discussão não está concluída, a discussão está em aberta, e eu acho que vai sempre continuar aberta, e que bom que continue assim, para a gente sempre evoluir e sempre avançar. Sim. Mas eu acho que isso puxa do que você mesma trouxe, né, quando você estava falando do painel jurídico, do pensar não só no presente, né, mas pensar no que o agora vai acarretar no futuro. Sim. Porque o que a gente pensa agora a gente tem esse contaminante, que a gente sabe que tem uma toxicidade, a gente sabe que vai gerar um risco. Mas o que a gente está produzindo agora que no futuro vai virar esse ponto focal de estudo, né? Sim. O que hoje nós entendemos como um contaminante, ele originou de uma ideia que foi considerada revolucionária naquela época. O pesticida, né? Sei lá, tem o petróleo, né? Um monte de coisa. Né? Exatamente. Teflon. Né? Nossa, que ótima ideia! Vamos desengraxar as nossas peças aqui com PPF. Olha como desengraxa bem. Chegamos. Objetivo alcançado. Exatamente. Vamos colocar Ascarel nos nossos transformadores. É uma maravilha. Enterrar os tanques, né, de gasolina também. Sim, e pode ser que no futuro a gente vai fazer uma piadinha desse tipo com coisas que a gente acha que é revolucionário hoje, né? E talvez eu entendo que o PFAS ele vem nessa discussão, né? Vem nessa que foi há um tempo atrás, ele era exclusivamente como uma ideia revolucionária, uma ideia muito legal. Hoje, peraí, não é bem assim. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, vamos estudar um pouquinho mais, vamos discutir. Acho que esses são os ciclos, né? Ciclos do conhecimento. Eu acho que a gente não para, né, nisso. E que bom que a gente não para. Como eu sou um cara meio desconfiado, logo que um pouco antes de eu casar, tinha lançado um negócio chamado Jorge Foreman Grill. Não sei se é do tempo de vocês. Tem um em casa, inclusive. Pois é. Tem um em casa. Que maravilha, essa gordura sai ali. Eu falei, mas isso não pode estar certo. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Não vamos usar esse negócio, não. Imagina, você tá maluco. Não vamos usar, não. Isso aqui... A gente só veio descobrir isso, sei lá, quantos anos depois. Isso aí, acho que era 2005, né? Mas é isso aí, né? Porque é desconfiança demais, né? Às vezes a gente acerta, né? Mesmo o relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? Essa foi a minha vez. Eu acho que também a nossa forma, nosso cérebro já fica meio calibrado para isso, né? Que a gente sempre fica ali desconfiando, falando, isso daqui não sei não. Acho que a gente já calibra nossa crítica ali, nossa análise crítica ali já está calibrada. Eu vi a apresentação também recente de um produto de limpeza. Nossa, que beleza, economiza a embalagem, não sei o que, é um negócio concentrado que você põe água. Fala, não, comigo não. Lá vem, né? Qual vai ser? Você compra um plástico para colocar em outro plástico e colocar água. E a moça dizia, não, é bom que daí você passa aqui, olha como remove tudo, e é volátil, então ele some. Eu falei, tá. Pode tirar volátil. Isso daqui. Vamos abrir essas janelas, fecha esse produto. Bom, e vocês, o que vocês viram? Thaís e a Heloísa, né? O que vocês viram de interessante nos dias que vocês foram? Bom, eu fui focada para ver as palestras de PFAS. Estou sendo introduzida em alguns projetos na Arcades
nesse assunto, então foi bem interessante assim ver que está sendo tratado, né? Ver como está sendo tratado, ver as pessoas já com técnicas de remediação voltadas para esse tipo de contaminante, né? Para os contaminantes emergentes, assim. Foi bem interessante para mim ver isso próximo de algo que eu estou começando a trabalhar, assim, né? E ver que agora eu posso entrar na discussão e quem sabe na próxima ESAS eu mandar um trabalho. Sim, com certeza. Isso é instigante, né? O que acho que é um dos objetivos, ou deveria ser um dos objetivos, né, da conferência, você instigar outras pessoas a disseminar conhecimento e compartilhar experiências e vivências até para a gente poder pegar, pera, eu vi isso também, nossa, ele pensou assim, mas eu pensei assado. E se a gente conversar e pensar uma outra maneira, né? Sim. É aquela velha história, vamos juntar aí as figurinhas para ver se a gente desenvolve mais. Então foi meu ponto focal, assim, foi PFAS. Mas eu assisti algumas outras palestras do pessoal que eu conheço, né, da Arcades, do Diego, que é meu gestor direto. Ih, meu Deus, coitado de você. Que isso. Que foi muito bom, assim, ele é muito bom para explicar, né? Ele tem uma didática boa, assim, ele é bem interessado e bem apaixonado nos assuntos que ele fala, né? Sobre o QGIS. Converte todo mundo a usar o QGIS. E atenuação natural, né? Também, que é uma paixão dele. Eu vi algumas outras apresentações na quinta-feira da parte de inovação e eu vi muitas focadas em remediação, né? E eu, no meu vasto tempo de experiência de 1 ano e 6 meses em GAC, ainda não tive contato assim direto com remediação, então foi bem interessante ver as técnicas que a galera usa e assim ouvir nomes conhecidos, né, que é corriqueiro do pessoal falar, mas assim ver já com um contexto e com um entendimento melhor, né? Que é igual a gente entra no GAC, te dá um ADD e fala, lê aí. Aí você fica assim, um covô, um cotô. Não sei o que eu tô lendo. Eu li, mas eu não absorvi uma palavra. E agora? E aí é legal você ir vendo, né, esse desenvolvimento e aprendendo, né? E vendo o que o pessoal anda fazendo, assim. E uma coisa que eu achei bem interessante e bem, assim, né, foi inspirador para mim. Eu vi colegas próximos em cargos próximos apresentando no AESAS. E isso para mim foi algo porque eu imaginava que seria uma conferência para chefes e cargos altos, coordenadores só e os sábios gerentes. podiam falar, né? Os sábios. Só do Rodrigo Cunha para cima, né? Exato. Ali de 10, 15 anos de experiência, que já viveram muito. E ver pessoas próximas apresentando, e apresentações boas, assim. Não só de cargos, assim, próximas da minha empresa, mas vi pessoas próximas em experiência, né, assim. E ver apresentações muito boas e muito relevantes e sendo questionadas e aplaudidas, e isso foi muito inspirador para mim, tanto que isso me instiga a enviar um trabalho, assim, na próxima. E é uma coisa que eu discuti com algumas pessoas, já discuti com a Isabela, discuti com a Amy, que é que a gente entra no GAC e aí fala, beleza, tem essa conferência, mas eu acabei de entrar, como que eu vou mandar um trabalho aqui? Me cabe nesse ambiente, assim, nesse momento meu agora? E aí, quando você não vai, as pessoas ficam te questionando. Mas por que você não enviou um trabalho? Por que você não tá lá? Você tinha que estar lá apresentando. Mas como
como que eu faço essa ponte? Sim. Quem faz essa ponte pra gente, Sim. né? Eu que tenho que fazer essa ponte, sendo que eu tô aqui catando cavaco para entender como que eu instalo um posto na norma. É isso mesmo, né? Às vezes a cobrança vem, mas não vem uma orientação adequada para fazer o que um empurrãozinho, né? Podia partir da chefia. Com certeza. Isso que faltou, eu acho. Apesar de ter tido, e eu aplaudo isso, de ter tido, tanto que isso me inspirou bastante, mas ainda falta um pouco. Principalmente nas empresas grandes, né? Acho que alguém deve ter falado, né? Vai ter lá conferência, viu? Se vocês quiserem, manda lá. Tá aqui o link, vê lá o regulamento e manda lá o trabalho, né? Como que a gente se coloca nessa posição, né? De botar... porque é botar a cara a tapa, né? Assim, a gente entra sem saber... Claro, a gente nasce e morre burro, obviamente. Mas, assim, a gente entra já sem saber e com uma insegurança de... E agora? E você, Heloísa, o que você destaca lá da conferência? Bom, eu participei os 3 dias, né? Então, a gente tem bastante assunto aí, mas as que mais me interessaram foram todas a CETESB, né? Tava o André Oliveira lá, a gente saía correndo, todo mundo para participar. Então, as salas estavam lotadas, né? Então, algumas nem comportaram muito o pessoal, principalmente de avaliação de risco, né? Todo mundo ali naquela euforia ali para entender o que é a visão da CETESB ali. Eu achei bem interessante, né? De ver também a empolgação de como a área estava fomentada, né? Uma explicação deles ali, ou uma dica, alguma coisa que pudesse ajudar, né? Por mais que alguns temas eu nem trabalho, principalmente como avaliação de risco, mas eu queria participar ali para ver o que estava sendo falado, né? Você conseguiu entrar na sala? Consegui. A dos PFAS também, acho que foi bem interessante, né? Porque é uma temática nova que estava falando, como as meninas disseram, e a gente está começando agora, então já vi alguns trabalhos disso, já foi bem legal. Assim como os vapores foram na última, né, em 2019. Então, acho que está fomentando aí também. Tem um ponto, só comentando, as salas de aulas cheias, eu fiquei pensando, seria interessante se os organizadores da conferência mandassem uns dias antes, uma semana antes do evento, quais são os temas que vocês querem mais assistir? Eu fazer um mapa de tendência. Aí falo, nossa, todo mundo quer ver a avaliação de risco com o André. A gente não pode colocar numa sala pequena porque vai lotar, sabe? Eu não sei, eu acho que pelo menos saber o que as pessoas estavam mais esperando ali, né? Sim. Seria talvez interessante para não ter os problemas de superlotação. Algumas pessoas também não conseguiam assistir algumas palestras. As de painel jurídico também estavam bem lotadas, né? Tem umas que nem consegui entrar. Falei, deixa eu ver para depois. Do painel jurídico, talvez com essa enquete, talvez resolvesse, né? Mas da CETESB todo mundo já sabe antes que onde vai a CETESB ou algum órgão ambiental, principalmente a CETESB, todo mundo quer ir. Só que o pessoal da Soldi falou sobre isso aqui, né? E que não estava previsto essa palestra, né? Sobre avaliação de risco. Foi meio que na última hora, então já estava tudo certo. E você teria que tirar toda a sessão de avaliação de risco de lá, mas daí, ao mesmo tempo, isso ia encrencar com outras coisas ali e tal, enfim. Então a coisa da CETESB também aceitar, participar, meio lá nas 44h30 do segundo tempo, isso também dá uma prejudicada. Impactou, né? Mas realmente, né, fazer essa pesquisa talvez pudesse ajudar com outros temas, né? Por exemplo, se o intrusão de vapor vai ter mais público ou o painel jurídico vai ter mais público, realmente. Bom, e o que vocês apontam como coisas a melhorar lá, além dessa questão da sala pequena com a CETESB, né? Se tem mais alguma coisa que vocês possam indicar para eles? Em algumas palestras, principalmente na sala que rolou o painel jurídico, estava tendo alguns problemas técnicos de a tela que não estava ligando, o computador que desligava, estava dando microfonia.
Até a parte de tradutor, né, que eu tentei ver como funcionava e acabei não tendo essa experiência. Teve alguns problemas técnicos que eu acho que daria para melhorar. E tem um ponto que eu gostaria de comentar do almoço, mas são casos específicos que eu só consegui prestar atenção porque é uma questão assim, uma pessoa próxima. O almoço foi a lanche, né? E uma colega minha, ela é vegetariana há muitos anos e intolerante à lactose. Ixi, E aí não tinha opção para ela, né? Tinha uma salada, mas não seria o suficiente. Nossa. Mas assim, ainda bem que a gente estava no Senac, ainda bem que tinha um restaurante ali do lado, a gente correu para ela conseguir almoçar bem. Ou então uma outra colega que, já que o almoço era só lanche, ela não é celíaca, mas tem aí umas questões com trigo, né? Pão. Glúten também. E, enfim, né? Não foi um almoço que... Entendeu? Sim. Mas então, de novo, ainda bem que a gente estava ali no Senac, deu para correr no restaurante e comer. Mas assim, eu entendo que é muito difícil você preparar um almoço que abranja todos os grupos alimentares num grupo enorme de pessoas. De qualquer forma, eu achei bem legal, eu achei o evento bem organizado, eu gostei muito de participar desse evento, acho que foi a primeira vez, né, que eu participei. Foi muita loucura. Já sei um ponto para melhorar, eu acho que o credenciamento poderia vir com aquele vira-tempo da Hermione, que você consegue participar de tudo ao mesmo tempo. Sim. É uma boa. E é isso, então. Mas pra mim, eu acho que é só elogios. Pra mim, eu acho que só elogios. Teve problema técnico, sim, mas era passível de acontecer e tá tudo bem. Os eventos, as palestras aconteceram do mesmo jeito e deu tudo certo. Teve aquele problema de comida que eu falei, das minhas duas colegas específico, mas a gente estava no restaurante, um restaurante ali do lado, tudo bem, deu para contornar, então eu acho que é só parabéns e o evento foi muito legal. Não vejo a hora de ir do próximo. Eu acho que, assim, se eu puder acrescentar quanto a questões de problemas técnicos, eu já participei de organização de eventos, já organizei um congresso do ENEAMB em Brasília, e problemas técnicos vão acontecer, por mais organizado que você seja, por mais preparado que você seja. Sempre no dia acontece alguma coisa que falha, alguma coisa. Então, isso é normal, isso, por mais que você se prepare, por mais que você tente melhorar, vai acontecer, assim, isso é bem normal. Agora, do alimentícia, isso é um ponto legal de falar, assim, e é algo que pode ser melhorado numa simples questionário no ato da inscrição. Questionar em questão de alimentação, quais são as suas restrições. Fazer isso e já pensar em opções para todo mundo. Isso dá para ser feito. Isso, em geral, é feito em congressos, assim. Não sei, conferências é um pouco diferente, né? Mas isso, assim, é algo que dá para melhorar. A minha questão de ponto de melhoria seria os momentos de coffee break serem iguais para todas as sessões, porque a gente fica nessa de querer assistir tudo. E aí, nisso que tem uma palestra no meio do coffee break da sua sessão, você já quer ir para outra palestra e aí você não para. E aí é isso, vai fritando o cérebro, chega fim do dia, você não está falando seu nome mais. Outras vezes já foi assim, Thaís, mas eles optaram por dessa vez fazer diferente, eu não sei porquê. Talvez se eu fosse eles faria desse jeito também. Se a pessoa quiser ir no coffee break, ela vai, né? Mas enfim, essa alternativa já aconteceu. Mas mas assim, eu acho que isso perde não só na questão de você querer ver tudo e acabar se atropelando. Isso perde num ponto-chave também da conferência, que é o network, é todo mundo parar e poder conversar e trocar uma ideia e discutir sobre o que viu ou sobre o que trabalha. E nessa de ter momentos separados, você se perde nisso. Sim. Não, isso é verdade. O cara do stand perde bastante com isso. Demais, pois é.
O pobre lá, que tá lá o dia inteiro. Pois é. E outro ponto também que eu acho que daria para melhorar é a questão de não ser só os 3 dias, né? Você paga um valor ali para você participar os 3 dias. E muitas pessoas, como vocês também falaram, vocês não participaram todos os dias, vocês pagaram pelos 3 dias, né? E a gente teve essa questão também internamente, porque se a gente pagasse, né, por exemplo, a gente podia ter tirado o pessoal do campo um ou outro dia, então, para participar, mas a gente ia pagar o valor completo, né? Então, também isso era foi uma das questões ali e todo mundo participando, né? E teve consultorias que eu vi que pagou para todo mundo, muitas pessoas, né? E as pessoas só participaram um dia, né? Então, acho que tem oportunidade de avulso? De avulso e às vezes com valor mais acessível ali para a pessoa também que pudesse pagar ou participar. O valor é uma coisa importante que eu ia perguntar para vocês. Porque, embora vocês 4 não tenham pagado, né? 3 ganharam do Senac e a Heloísa ganhou da empresa, né? Que não é comum, né? A empresa pagar. Mas Com certeza não. Como é que foi os seus amigos? Os amigos de outras empresas ou seus amigos da própria empresa que provavelmente queriam ir e acho difícil alguém, né, com um cargo que não seja de chefe conseguir desembolsar a grana para pagar. Como é que vocês enxergam isso? É um investimento que talvez a pessoa tenha que fazer ou não? Ou tá caro mesmo? Talvez não precisasse ser tão luxuoso o evento, pudesse ser mais tipo o Eneamb? Ou... Eneamb a gente cobrou baratinho. Pois é, ou os congressos que eu ia de educação, né, que eram muito mais baratos, né, em dinheiro de hoje devia ser, sei lá, uns R$200 mais ou menos, né, tinha menos estrutura, mas tinha para professor, né, então não tinha como cobrar esse valor. Como é que vocês enxergam essa questão? Então, exato o que você falou. Só comentar, eu adorei, eu gostei muito desse evento de agora, né? E eu tenho ciência que é a segunda conferência da ESAS, a segunda, né? E como um ponto de melhoria para as outras, esse é uma das coisas que eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Qual é o público que esse evento quer trazer, quer aproximar, né? Que tipo de conhecimento quer compartilhar, né? Nem todas as pessoas elas podem se ausentar todos os dias, mas também nem todas as pessoas podem pagar o valor nem de um dia, né? Tem pessoas que têm condições financeiras diferentes de outras, né? Então, será que não seria interessante, se esse for o público que o evento quer trazer algumas experiências mais práticas ou com algum tipo de conhecimento que pode agregar, trazer aquela pessoa que fica em campo, trazer para ela se aproximar e também isso vai trazer muito enriquecimento para os serviços que também são executados em campo, mas também trazer talvez oportunidades para aquelas pessoas que estão tentando ingressar no mercado de trabalho, que gostariam muito de participar, mas não tem dinheiro para pagar. Nossa. Exatamente. E também não tem experiência suficiente para apresentar algum trabalho. Então, esse é o público que eles também querem trazer. Então, esse é um público que precisa ser pensado, porque ele não vai conseguir pagar, às vezes, nem para um dia o valor que seria cobrado, quiçá para 3. Eu pergunto de volta para você, esse é o público que está querendo, que a conferência quer trazer? Eu acredito que sim, eu espero que sim. Eu sou um desses públicos. Eu fui para essa conferência. Mas aparentemente não é. E as oportunidades são mais, assim, do que a gente percebe, né? A gente como base da cadeia alimentar. O que a gente percebe é uma presença em peso de chefia e pessoas com poder aquisitivo para estar ali, né? Chefia, seja de consultoria, seja de cliente, seja de fornecedor. E nós, por uma mera possibilidade, oportunidade que nos foi dada. E isso dentro já de uma elitezinha de que estamos pagando uma pós. Sim.
Sim. E por isso conseguimos ganhar um ingresso. E que não é todo mundo que consegue pagar uma pós. Exato. Principalmente no início de carreira. Então, são várias camadinhas de segregação, sim. né? Exato. Vai só aumentando a escadinha e a distância, né? Entre quem quer e tá ali com sede de aprender e quem pode. E Thaís, também complementando, eu vi muita participação da Juliana Freitas, né? Que é uma professora da Unifesp. Tem muitos colegas de trabalho que tiveram aula com ela, né? Uhum. E ela é uma das incentivadoras aí do GAC, né? Sim. Com certeza, na Unifesp. E perceber que não tinham alunos, né? Assim, das universidades presentes. Então, Sim. a gente teve alguns trabalhos aí, né, do Senac ainda, mas já no nível de pós-graduação, mas nenhum no nível, pelo menos que eu lembre, de ter visto de universidade, né? Sim. Eu entendo que a conferência ele é um grande momento para você encontrar com outras pessoas da mesma área e expor o seu produto. E faz sentido os líderes irem lá à frente, mostrar o seu produto, que é a sua empresa. Porque é por isso que eles estão ali como líderes, né? Então faz sentido serem líderes. Mas eu concordo completamente com as meninas que seria muito legal abrir a oportunidade para as pessoas que estão começando agora. Como a Isa falou, alguém que não tem emprego, mas quer trabalhar nessa área. Poxa, a conferência é o maior lugar de networking. A chance dela conseguir um emprego ali aumenta muito, assim. Eu acho que são dois lados a se comparar, né? Você acha que é possível conciliar isso, Milena? Porque, como você bem falou, o objetivo da conferência, né, como associação das empresas, é que as empresas mostrem o seu trabalho, umas para as outras, mas principalmente para os clientes, né? Então, o cliente olha e veja, nossa, esse pessoal aí das consultorias estão avançados, e como realmente estão, né? Eles estão avançados, olha que um monte de trabalho bom, os caras são competentes pra caramba. Esse é o objetivo da associação de empresas. Você acha que é possível conciliar o interesse da associação de empresas com o interesse da base da cadeia alimentar? Ou a base da cadeia alimentar teria que fazer alguma outra coisa diferente com o objetivo dela própria, né, evoluir? Você acha que é possível conciliar ou tem que fazer alguma outra coisa? Não, é possível sim, tudo na vida é possível. O que importa o que precisa é pensar em como fazer ser possível. Se fosse um evento um pouco maior em tempo, mas que tivesse uma distribuição um pouco assim, uma distribuição de alguns trabalhos que possam ser, porque a gente é direcionado a um determinado público, né, outros, eu acho que seria melhor do que fazer eventos separados, eventos diferentes, sim. Porque isso só traz mais segregação. Né? E eu acho que essa união, esse encontro pode ser promovido por esse evento, né? Esse é um grande momento da gente encontrar os nossos pares, né? E, nossa, na real, eu tava pensando, teve um ponto importante que você trouxe, Isa, que você falou de pegar o cara que está lá no campo e dar a oportunidade dele aprender, porque isso vai agregar para a empresa, porque é justamente ele que está atuando, é justamente ele que está lá na linha de frente, pegando o solo, vendo o solo, descrevendo, vendo o que está acontecendo no campo, o que está contaminado, o que não está. Então, ele ter essa oportunidade de ver as tecnologias e ver como o pessoal está lidando com cada situação, com sites específicos, situações específicas, para ele poder ter mais autonomia no campo, de ver e falar, opa, eu lembro de ver isso e eu lembro do caminho que a pessoa tomou e deu certo. Com o que eu tenho aqui, eu consigo tomar esse caminho e dar certo, então vamos tentar aqui. Isso é muito importante também, assim. E é algo que dá para fazer, né? Equipe de campo, né? É uma coisa que a gente quase não pensa, né? É sempre valorizada a equipe de escritório, mas campo é de onde vem a informação que você precisa. Se a informação ela vem meio torta, não tem mágica que você faça no escritório para fazer um trabalho legal. Então, sim, eu concordo que a equipe de campo também precisaria aprender e é fundamental que tenha pessoas muito bem capacitadas, com formação, sem
problema, tipo, graduadas, pós-graduadas, sim, em campo. Sim. Eu acredito nisso e a participação deles também, na conferência, seria de grande valia até para os trabalhos do dia a dia. Eu concordo, é isso aí. Sim. E tem outra coisa, eles são as pessoas mais próximas dos clientes. Eles que estão ali, eles são a cara da empresa, né? Então, se já não tem, se existe algum problema ali, eles que isso que o cliente vai ver, né? Então, e como vocês disseram também, né? Se não existe uma mágica, né? Se ocorreu algum problema, se a informação não veio tão legal assim do campo, não tem mágica que é feita no escritório, né? Sim. Você pode ser o maior expert no assunto, se você vê algo que a pessoa falou que não tem como você dizer que não é. Você não estava lá, você não viu. E se você não quer ir lá, porque quanto mais você cresce na cadeia, menos você quer estar ali, é isso, você precisa capacitar quem tá. É isso mesmo, Thaís. E aí, Heloísa, o que você tem para falar desse tema aí? Eu ia falar que eu conheço casos, né, de amigos, colegas aí que estavam com trabalho para apresentar, trabalhando em consultorias grandes, e não teve a liberação nem do trabalho, nem, né, o pagar, contribuir ali para participar. Então, eu acho que as consultorias grandes aí também pensar como melhorar isso também, né, de dar o apoio ali para o funcionário, de apresentar um trabalho, de contribuir ali também, né? Sim. De dar um suporte. Bom, mas no saldo geral, né? Nós estamos aqui no final resmungando e tal, mas no saldo geral todo mundo concorda que foi um evento muito legal, né? Foi a segunda conferência ESAS, Isabela, mas existem essas conferências, começou com um seminário do Instituto Ecos, lá eu não me lembro exatamente, mas acho que foi 2004 ou 2005, né, e depois começou a ter o simpósio Congresso Internacional do Meio Ambiente Subterrâneo, CIMAS, que começou em 2009, depois teve em 2011, 2013, só que era um congresso que falava de GAC, mas também falava de água subterrânea em geral, né, o CIMAS. E por fim, depois de 2011, ele se voltou mais para a água subterrânea, e o seminário do Instituto Ecos, acho que desde 2016, voltou mais para a sustentabilidade de modo geral, e aí a conferência da ESAS veio para preencher esse espaço aí que foi muito bem preenchido, né? Isso é inegável, a conferência está realmente muito bem organizada, muito bem estruturada, está muita qualidade. Foi uma ótima conferência, assim, eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade. É muito importante ter esse tipo de encontro, né, encontro de conhecimento e de experiência, assim, eu acho que sempre é válido e é louvável sempre ter. Meus convidados que são de indústria, né, que falaram aqui, eles falaram que, poxa, tinha que ter mais de uma por ano. E daí eu lembrei do episódio que eu falei com o pessoal da Soldi, que eles falaram que vai ser daqui a 3 anos. Né? Então, pois quando me falaram que era... Quando eu ouvi até daqui a 3 anos, eu falei, não, isso é brincadeira. Será, né? Mas é verdade. Não é ano que vem? Eu queria mandar um trabalho ano que vem, como assim? Pois é. Então, bom, por enquanto é isso, né? A ideia é daqui a 3 anos, quem sabe com todos os outros podcasts, o pessoal falou, não, tem que ter o ano que vem, quem sabe eles se comovem. Vamos plantar a sementinha. Sim. Isso significa que foi um sucesso, então. Com certeza. Porque eu também queria que fosse ano que vem, eu gostei muito. Eu também, eu tinha esperanças que não aconteceu em 2020 por causa de Covid, não. Não, nunca saberemos se não aconteceria em 2020, não. Mas legal, bom, obrigado por terem vindo aqui, por terem conversado com a gente. E agora é o podcast de vocês. Vocês podem falar as palavras finais de vocês sobre a conferência ou sobre a carreira de vocês, sobre o que vocês esperam daqui por diante, quais as perspectivas. Enfim, podem falar o que quiserem. Deixa eu fazer um comentário engraçado. Oh, claro, vai lá. Prepara a Lília para cortar, tô brincando. Eu escutei o episódio da Soldi, né, sobre a organização,
E fiquei rindo bastante quando eles contaram a história do plastiquinho do crachá. Sim, meu Deus, imagina. Eu fui no primeiro dia, eu cheguei, acho que era 8h30, e consegui o plastiquinho do crachá. Eu queria, né, perfeito, né? De colocar no pescoço e o plastiquinho. Eu queria saber das meninas, como é que foi? Vocês pegaram o plastiquinho também? Eles conseguiram repor ou não? Peguei, mas conheço gente que ficou sem. Mas depois entregaram um novo depois. Entregaram outro plastiquinho. Não, o meu tá aqui guardado. O meu também, bem bonitinho. Bom, primeiro, Tanaka, eu quero agradecer pelo convite inesperado. Agradecer a Isa, que foi pela Isa que veio o convite. Sabe que eu escutava os podcasts, as entrevistas, a entrevista do Lucas, também, que trabalha com a gente, e eu só pensava, eu nunca vou ser entrevistada pelo Tanaka, eu nunca vou participar desse podcast, eu acabei de entrar na área. Imagina, que isso. Eu não tenho nada que contribuir, e cá sou eu, não é mesmo? Ele tá aí para te provar o contrário. Exato, e contribuiu bastante, é isso mesmo. Pois é. O mundo dá voltas, né? E a importância da gente também se valorizar. Sim. Então, obrigada pelo convite. Foi muito legal. A gente deu muitas risadas aqui. E a conferência, nossa, sem palavras. Muito legal também. Primeira conferência que eu participei, como eu já disse. Muita correria. Desejo muito o Vira Tempo da Hermione para conseguir assistir todas as palestras conforme o meu plano inicial. E conseguir assistir e conseguir passar em todos os stands também. Conhecer todo mundo foi muito, muito legal, uma experiência muito bacana. Hollywood do GAC. Exatamente, do GAC. Essa não corta, viu, Lilian? Hollywood do GAC tem que aparecer. E a gente te parabeniza muito, é muito importante seu podcast. Foi muito louvável a sua iniciativa de buscar pessoas não chefes, né? Para poder dar cara e falar e expor, né, as nossas ideias e as nossas impressões do mundo do GAC, né? Que é enorme. A comparação que eu faço é o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Quão realizado a gente fica de ser apenas iniciantes de carreira e estar num evento tão grande quanto a conferência do AESAS, que só tem líderes. É isso. Quem sou eu na fila do pão para participar do podcast do Tanaka? É nível. Exatamente. Não. Quem sou eu? Vocês são amigas queridas, poxa vida. Vocês têm bastante coisa para contar. E você, Thaís, sua vez agora. Ai, meu Deus. Eu gostaria também de agradecer, assim, agradecer ao Diego, que eu sei que colocou uma palavrinha ali. Sim. E a você por dar essa oportunidade pra gente, né, de poder expor os nossos pontos e pensamentos e variar um pouco, né, das caras conhecidas do GAC para as novas carinhas. Sim. É muito louvável a sua iniciativa, assim, e tudo que você faz, claro, né, Tanaka? Só queria agradecer mesmo, tanto pela oportunidade de estar aqui, como pela oportunidade da ESAS, que o Senac ofereceu pra gente, né, de poder participar ali e se inserir nesse mundo ainda mais. E agradeço a minha colega e amiga, Jamile Matos, que foi uma das pessoas que apresentou um trabalho na sessão de sites complexos sobre o uso de tecnologias conjugadas para remediação. E ela me inspirou a tentar enviar também nas próximas. Um abraço especial para a Jamile. Legal. Com certeza vocês vão fazer muito ainda. Nas próximas vezes que vocês vierem aqui, vocês já vão estar com 5 anos, 10 anos de carreira e tal. Vão ser as donas das consultorias. Aí eu vou ser chefe. Isso. Estamos trabalhando para melhorar para o futuro, né? É isso. Tomara. Pensar no que a gente vê e pensar para as próximas gerações, né? Que vem depois da gente, no nosso futuro. Isabela? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, né? Para a gente conseguir aqui colocar nossas ideias, nossas impressões.
Muito obrigada também ao Senac, né, ao curso, né, do GAC, que nos deu a possibilidade de participar deste evento, dos organizadores da conferência também, que é uma oportunidade muito boa para a gente conseguir aprender um pouco mais, compartilhar o conhecimento e também conhecer novas pessoas, e também haver pessoas que estão ali começando, como a Thaís comentou, que estão começando e deram a cara a tapa ali para apresentar e nos inspiraram para que talvez, no futuro, nós sejamos as pessoas que vai inspirar e vai trazer mais pessoas. Não, vocês já são. Que assim seja. E eu sou muito grata pela oportunidade de todas essas esferas, você aqui, porque, como a Milena também comentou, isso era algo que eu não imaginava que eu teria essa oportunidade. Este momento eu estou em êxtase, me sentindo conhecida. A gente dá muito a cara a tapa, assim como muitas pessoas que estão nos ouvindo, assim como muitas pessoas, a gente dá muita cara a tapa, e esse momento eu me sinto reconhecida, e eu espero que muitas pessoas também sintam isso. Sim. Que é muito bom. A gente trabalha bastante para que a gente tenha faça o melhor para a nossa comunidade. Sim. E esse é um momento em que a gente sente que a gente está fazendo alguma coisa, que alguém está vendo o que a gente está fazendo. Então, sim, isso é muito legal. E muito obrigada por participar dessa Hollywood do GAC. Eu estou me encontrando na rua, falando assim, quer o autógrafo? É bem isso mesmo. Vou ficar nojenta depois de hoje. E também simplificar, né, Marcos, o podcast. Eu acho que, né, a gente está no início aí, esse podcast, e com certeza aborda muitos assuntos que a gente às vezes não trabalha, e vai lá, ouve um pouquinho, dá para entender um pouquinho do que tá ali falando, né, que as outras empresas também estão fazendo, que os outros profissionais, né, do mercado estão, e você tem mais contato, e às vezes a gente mesmo não tem tanto esse contato. Então, através do podcast, a gente também consegue conhecer esse pessoal também. Legal. É verdade. Logo quando eu entrei no GAC, eu fui pedir ajuda, né? Gente, pelo amor de Deus, não manjo nada de GAC. Acabei de começar um trabalho aqui, não sei de GAC, me deram um negócio para ler, DT38. O que eu tenho que estudar? Por onde eu começo? Aí sempre falava, Marcos Tanaka, esse sempre. Todas as pessoas que eu falava, todas. Que bom. Pô, agradeço essas pessoas aí. Puxa. Bom, Heloísa, sua vez agora. Bom, agradeço você, Tanaka, pelo convite aí, pelo Alan também, pela indicação, porque pela minha ansiedade, pela ali nervoso, assim, às vezes, né, a gente fala, será que você é capaz, né, de participar, de estar ali, igual as meninas falam, de participar, né, do podcast, é difícil, né, de se expor, assim, mas eu achei ótimo participar, agradeço as meninas, Milena, Thaís, Isabela também, por a gente não conhecia nenhuma de vocês e conheci agora, e achei muito bom, interessante conversar com vocês também, é legal. O Pedro também, por ter proporcionado esse momento de participar, foi importante, e dar os parabéns também para a conferência, porque foi um evento muito importante, e esperamos que não seja só daqui 3 anos, né, porque com certeza contribuiria muito mais para o mercado também, para novas pessoas. Pode ser um ponto de melhoria aí, em menos tempo. Aumentar a frequência de conferências. Eu quero comentar uma coisa para ser cortada, já que pode. Eu amei! Não. Eu amei essa... na verdade é um comentário que eu gostaria que fosse gravado para Lilian ouvir, porque é uma mensagem para Lilian, que é falar... Eu estou muito impressionada a participar hoje do podcast e ver como funcionam os bastidores, e que a gente espirra, a gente tosse, tem que ser cortado. Isso não é mostrado nos vídeos que vão ao ar. Então eu estou só depois de hoje, eu estou muito impressionada com todas as edições que ela faz, que não dá para perceber que tem corte. Sim. Eu simplesmente, você falava, quem faz a edição é a Lilian, e eu só pensava,
Nossa, eu acho que ela deve pegar o áudio do começo, aí põe a gravação inteira e põe o final, porque assim, fica tudo perfeito. E eu já tava super preocupada que falei, nossa, eu não posso espirrar, eu não posso fazer nada, porque não é cortado, né? É direto. Não fala besteira. Parabéns, Lilian. Parabéns, Lilian. Gente, Lilian é maravilhosa, eu te aplaudo. Bom, meninas, é isso aí. Muito obrigado. Eu aprendi muito, gostei bastante de falar com vocês aqui e em breve a gente se fala ainda. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Gostaria mais uma vez de agradecer às 4 mulheres, a Heloísa, a Isabela, a Milene e a Thaís, pela disponibilidade, pelos ensinamentos e pela excelente conversa. Certamente aqueles professores e professoras do ensino fundamental e médio teriam muito orgulho das profissionais que vocês se tornaram e das mulheres que vocês se tornaram. Foi muito legal ouvir as impressões de vocês sobre o que foi tratado de importante na conferência e que os nossos ouvintes precisam ficar atentos, e ao mesmo tempo ouvir algumas sugestões de vocês para as próximas edições. Isso mostra a importância da base da cadeia alimentar. As contribuições de vocês foram muito importantes e significativas, e não só para a conferência, mas para o GAC como um todo. Vocês disseram que ficaram contentes em estar no Hollywood do GAC, mas na verdade eu é que fiquei contente de ajudar vocês a dar mais um passo para que as nossas cidades, aldeias, povoados se transformem naquela maquete bonita que a Isabela fez. Então vamos juntos pensar no que o agora vai impactar positivamente no futuro. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês que nos ouviram. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions como nossos patrocinadores ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.